No que diz respeito ao comportamento dos agentes sociais, a ação revolucionária de Antônio Bento e a evolução agrícola de Antônio Prado, revolução nos antigos hábitos da população, descontentamento do exército, prevenções contra o terceiro reinado para suceder o Dom Pedro II, a defecção de São Paulo, a doença do próprio imperador Dom Pedro II, lugares, qualidade e sentido atribuídos aí por aquele que conta uma história, preenchendo assim um tempo vazio e homogêneo, para que este historiador não apenas explica, porque este historiador não apenas explica o tempo de que se ocupa, o tempo dos acontecimentos que levam do Império à República. Ele se esforça, sobretudo, para organizar esse tempo e controlar dos lugares, qualidades e sentidos atribuídos, emerge aí a República, a expressão do processo material, do triunfo da liberdade, do advento da democracia, da instalação de uma ordem mais racional. A República, enfim, como progresso e como ordem, como um ponto de chegada inevitável, como um ponto de partida de um novo processo que se procura ter sob controle. Por assim proceder, lançando mão ainda de determinadas técnicas e métodos que possibilitavam evitar os ardis de uma memória sempre fluida e apaixonada, o historiador diferenciava-se dos habitantes do Império que, de maneira ativa ou não, viviam aqueles acontecimentos, assim como participavam de inúmeros outros, tendo o seu existir cotidiano preenchido por todos esses acontecimentos, não apenas por aqueles aos quais o historiador reservava lugares determinados. Aqueles habitantes buscavam certamente descobrir um sentido no que acontecia, porque imersos eles também naquela maneira de conceber a história. Para eles, contudo, acontecimentos como o final da Guerra do Paraguai eram menos expressões de rupturas e muito mais elementos que possibilitavam uma compreensão concatenada de um conjunto de mudanças que se apresentavam isoladas umas das outras. Não podendo reconhecer ou conhecer o ponto de chegada de uma trajetória, empenhavam-se, porém, em traçá-la. E com tão maior ardor, quanto mais se movimentavam em meio a um amplo campo de possibilidades. Por isso eram diferentes dos historiadores. Ainda que ao ritmo lento das parelhas de burros que os puxavam pelas estreitas ruas da corte, os bondes propiciavam a circulação de ideias, atitudes, valores e hábitos associados ao progresso e à democracia. Nos mais diferentes pontos do Império, como é possível constatar nos depoimentos recolhidos por Gilberto Freire para a redação de Ordem e Progresso, hábitos e sentimentos semelhantes também eram difundidos, sobretudo por meio da imprensa, as catedrais da época moderna, no entender de Machado de Assis. Eis uns poucos exemplos. Um funcionário público nascido no interior da província da Paraíba em 1882 lembrava que, fora da escola, na rua, brincava de soldados com meus colegas. Outros confessavam terem sido influenciados pelos livros de Júlio Verne, quando meninos, e pelas aventuras de Sherlock Holmes, quando moços. Um pernambucano, nascido em 1870, destacava que, ao meu tempo de rapaz, as questões sociais se esboçavam no Brasil. Lia-se Proudhon, falavam alguns de Carlos Marx ou Karl Marx, mas o que nos absorvia e onde a nossa atividade moço se desenvolvera era pela abolição da escravatura no Brasil e a reforma política pelo estabelecimento aí da República. Assim, pouco a pouco foram sendo erigidos o prestígio do elemento militar, a crença inabalável no poder da técnica e da ciência, que tenderiam aí a se encontrar por meio das representações de fundo positivista que, além de exprimirem o cientificismo que prevalecia nos meios intelectuais, preconizavam uma atitude cívica intensamente vivida pelos propagandistas republicanos civis e militares. De outra parte, o sentimento aristocrático, identificado por Ferreira de Resende como o traço dominante da sociedade imperial em meados do século, parecia ceder lugar em um sentimento democrático. Aqueles que o compartiam reivindicavam o federalismo, exigiam o final do trabalho escravo, aborreciam o império e reclamavam a república. Ou melhor, dizendo diferentes repúblicas, porque para os homens de então a passagem do império à república poderia seguir por diferentes caminhos. Então isso aí são estudos históricos aí de Gilmar Rolf Marx, do Império à República. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, baby. Até a próxima.